Amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, a Tenda de Afrodite, despertando a magia da deusa que existe em você. Amores, que saudade que eu tava de vocês. E hoje eu tô aqui, ó, como vocês podem ver, não estou na minha mesa de trabalho, onde eu faço as nossas leituras, porque hoje eu vim para um bate-papo com vocês para explicar para vocês por que eu sumi do canal. Porque que já está um tempo aí sem as leituras do nosso canal, o que vai acontecer? Eu precisava dar essa satisfação para vocês, por todo o carinho que eu recebo nesse canal. Vocês são incríveis, desde que eu criei o canal, é só gratidão. Eu só recebo mensagens positivas, mensagens de agradecimento, mensagens que de alguma maneira vocês se conectaram com ela. Então assim, eu só tenho a agradecer a cada um de você que faz parte dessa casa, dessa família que se chama a Tenda de Afrodite. Gente, muito obrigada mesmo. Então, eu prometo que eu vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho e para eu poder explicar para vocês o que aconteceu, por que eu sumi, por que eu não gravei mais vídeos, eu vou ter que voltar um pouco lá no tempo para poder contar para vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida, que causou essa parada no canal. Eu espero não chorar, não me emocionar. Eu trouxe até um papelzinho aqui para caso as emoções, minha lua sagitariana, fique muito à flor da pele, né? Então, o ano passado, eu passei por um divórcio e esse divórcio, apesar de ser algo que já era meio previsto devido a todos os desgastes que a gente estava tendo no relacionamento, uma coisa é você ver que uma situação está caminhando para, outra coisa é quando você se depara com a situação concluída. Ai, esse negócio aqui do sofá tá me incomodando, tá machucando meu pé. Aqui, agora ficou melhor. E aí o que acontece? Houve o divórcio e aí eu entrei no modo power da Ariana que eu sou. Qual é o modo power do Áries? E principalmente elementos de fogo, né? Elementos de fogo têm essa característica. Eles, quando acontece alguma situação, eles vão pra cima, dá tudo de si, dá mais de 100%, vai ao extremo de tudo, e aí chega um momento que essa bateria cai. É literalmente parecido, a gente poderia comparar ou com a fogueira, né, já que é o fogo. Você acende uma fogueira, a fogueira faz aquela chama enorme, e aí ela vai baixando, até que fica só brasas. Você pode até se enganar achando que a fogueira se apagou, mas ela não se apagou, ela só está precisando ali de um reavivamento, né? Só dar uma reavivada nela que ela ressurge novamente com todo o fogo que ainda ela é capaz de produzir ali. E aí a Ariana, como eu sou, entrei nesse modo depois da separação. Dei meu máximo, comecei agora eu tô só, agora eu tenho 2 filhos, eu preciso cuidar dos filhos, agora a casa é comigo, agora trabalho é comigo. Agora eu preciso cuidar da minha espiritualidade, cuidar dos meus clientes, cuidar do meu canal, cuidar de casa, cuidar da minha vida pessoal. Tudo eu, entrei nesse modo do tudo eu, deixa que eu faço. E aí o que acontece, né? Chegou o final de ano, esse fogo baixou. Por quê? Porque ele foi consumido. Eu fui ao extremo, fui ao ápice da fogueira, e aí chega um momento que esse fogo vai se consumindo, e ele chega uma hora que ele vai baixando até virar as brasas. E aí esse período que eu passei afastado do canal, eu estava nesse período de brasas, querendo reacender, mas não estava conseguindo reavivamento para isso. Por quê? Porque logo após a separação, eu não tive o período de
de processar tudo o que foi o casamento, como que foi esse meu relacionamento, tudo que aconteceu, tudo que poderia ter acontecido. Eu simplesmente entrei no trem e falei, vamos, não pensa, só faz, não pensa, só faz. E Áries e elementos de fogo tem muito disso, né? Quando ele é chamado para ação, Áries é o guerreiro. Quando ele é chamado para guerra, ele não pensa, ele já tá com a espada na mão para lutar, para guerrear. Então assim, ele vai enfrentar riscos, ele vai enfrentar desafios, ele vai ao extremo do corpo, ele vai à exaustão. Essa é uma palavra que define muito bem o ariano e elementos de fogo, né? Ele vai à exaustão. E aí eu não tive esse tempo de, nossa, me divorciei e agora o que eu vou fazer da minha vida? Qual vai ser o caminho? Vou pensar, vou recalcular. Não, eu só pensava, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E fui fazendo. Por quê? Porque se eu fosse parar para pensar, provavelmente isso ia mexer muito com o meu emocional. E como eu tenho uma lua em Sagitário, eu não ia dar conta. Eu ia parar no momento que eu precisava me dedicar ao meu canal. Tanto é que por muito pouco eu ainda não consegui monetizar o canal. Nós estamos em 800 inscritos, 800 e alguma coisinha. Muito obrigada a todos vocês. Mas eu não podia parar para pensar, para ficar pensando o que aconteceu, pensando o que eu vou fazer, e agora, o que aconteceu com o meu relacionamento. Porque quando a gente casa, a gente imagina que um casamento vai ser para a vida toda. Quando a gente tem filhos, a gente imagina, nossa, principalmente quando a gente tem filhos, né? Então assim, tomar a decisão de um rompimento depois de quase 7 anos de relacionamento, de casamento, é muito difícil. Por mais que a gente esteja numa era onde divorciar é algo tão fácil. E isso é uma coisa que eu nunca gostei muito disso, sabe? Isso foi uma crença que eu nunca tive. Não deu certo, separa. Então eu acho que todos nós temos defeitos. Eu tenho os meus defeitos, ele tem os dele. Eu tenho as minhas chatices, como ele tem as dele. Então, na minha cabeça, nunca foi qualquer coisa separa. Por qualquer motivo, separa. Tanto é que a gente passou já por diversos desafios na nossa vida de casado. E a gente superou muita coisa. Mas chega um momento que quando você vê que realmente não existe mais um alinhamento, que a gente começa a ter desejos diferentes, comportamentos diferentes, ações diferentes, que às vezes é melhor você separar do que você continuar ali onde não faz mais sentido. Isso é uma coisa que eu falo muito para vocês na leitura. Olha só, se vocês estão vendo que esse trabalho não tem futuro, às vezes é melhor você sofrer um tempo, mas estar pronto e se preparar para uma nova jornada, do que você ficar alimentando algo que você está vendo que realmente aquela situação não vai mudar só porque você deseja. E aí eu não tive esse tempo. Eu simplesmente fui fazendo. E aí quando foi chegando dezembro, não sei se por conta minha lua em Sagitário também, né? Por conta de chega Natal, né? E aí você vem, aí vai vindo um monte de coisa, né? Aí parece que tudo aquilo que você tava... Porque na verdade, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava passando, e eu simplesmente fui abafando. Porque eu não podia parar para olhar. É igual, sabe quando você tem um cômodo da casa, que geralmente o quarto da bagunça, né? Guarda-roupa também, é bem complicado isso. Quando aquele quarto que você evita mexer, porque na hora que você mexer, você vai ter que avaliar. Por exemplo, será que isso aqui eu ainda uso?
Então eu vou guardar. Não, isso aqui faz um tempão que eu não uso. Então joga fora. Mas vai ter objetos, vai ter coisas que mesmo você não usando, você não quer se desfazer dela. E aí o mexer nisso, o avaliar isso, é onde acaba mexendo com as nossas feridas. E mexer nas feridas de um relacionamento de 16 anos ia ser doloroso demais. Então eu falei, eu não vou pensar, foi, simplesmente não deu certo e foi. E aí eu fui abafando tudo isso e fui tocando a vida, fui tocando como só pensando no eu preciso fazer. E aí chegou um momento, e aí por isso que eu falo, acho talvez pelo clima de Natal, não sei, geralmente Natal a gente costuma ficar muito mais emotivo. Eu mesmo, eu costumo sempre fazer um balanço da minha vida aos finais de ano. Aí isso começou a vir à tona. E aí é aquela coisa. Quando você abafa alguma coisa durante um bom tempo, ou durante um certo tempo, na hora que aquela coisa vem à tona, e você tem que dar conta, ela vem de uma vez. E aí, para segurar, é difícil. É tipo uma panela de pressão. Por que ninguém abre uma panela de pressão quando ela está cheia de pressão? Porque ela vai explodir. E aí, na hora que ela explodir, ela vai jogar o que tem lá dentro para todo lado. E aí você vai ter dois trabalhos, né? Primeiro, espero que você não se machuque. Mas para limpar toda aquela bagunça, de tudo aquilo que veio à tona que você não estava querendo ver, não estava querendo enxergar. Então aí, desde dezembro, aí eu comecei a perceber que essa minha panela de pressão tinha estourado. E aí, por mais que eu quisesse voltar para o canal, eu não tinha emocional para isso. Eu estava revirando essas feridas, tudo aquilo que eu tinha guardado, tudo aquilo que eu estava deixando preso dentro de mim, sem querer olhar para aquilo. Mas chega uma hora que a gente vai ter que olhar. Tem uma hora que você vai ter que varrer a sujeira que está embaixo do tapete. Vai ter uma hora que você vai ter que olhar para o seu guarda-roupa e arrumar ele e ver o que é que não serve mais para doar, para poder colocar coisas novas. Faz parte da vida. E aí eu fiquei esse tempo todo, desde dezembro, aí agora não mais lutando com tudo isso, porque é igual a panela de pressão, como eu estava falando, quando vem à tona não adianta, você só tem a sujeira para limpar. Você não tem mais o que dizer, nossa, isso aqui eu não vou mexer com isso agora, porque não tem como. Não tem como, a sujeira já está pronta, você só tem que agora parar e limpar. E aí nesse limpar é onde a gente vai, ou onde eu fui, nesse lugar que é onde eu fui buscar lá dentro de mim o que é que tinha acontecido comigo, o que é que tinha acontecido no relacionamento, como é que eu poderia curar todas essas feridas, como é que eu poderia me trabalhar para voltar a ser quem eu era. E aí você começa a tentar, não é que você nem tenta, porque aí tudo começa a pipocar na sua cabeça, vira e mexe, você vê uma ideia, você lembra disso, você lembra daquilo, você vê isso, você vê aquilo. E cada memória que vai vir na tona, já com a consciência que eu tenho hoje, já com todo o estudo que eu tenho hoje, aí cada consciência que vinha à tona, cada memória que vinha à tona, aí você procura associar. Por que que essa situação aconteceu desse jeito? O que é que eu fiz para que essa situação acontecesse desse jeito? O que foi que eu não entendi nessa situação? Ou o que foi que eu deixei nessa situação? Que eu permiti? E aí é onde a gente começa a buscar dentro da gente as respostas, as soluções, que a solução é tipo assim, e agora? Como é que eu vou conviver, não é conviver, mas como eu vou continuar sabendo dessa informação. E aí foi onde eu busquei realmente esse tempo todo, tá me curando, tá cuidando mais de mim como pessoa, cuidando dos meus sentimentos,
cuidando de tudo aquilo que estava dentro de mim, que eu não estava querendo mexer com ele. E aí eu comecei a trabalhar isso. Por quê? Porque eu não tinha como voltar para o canal para fazer leituras, para incentivar vocês, para motivar vocês, sendo que eu estava passando por um momento em que eu estava precisando me entender, eu estava precisando me reencontrar e me achar de novo, achar quem é a Luciana, o que é que ela quer para o futuro, o que é que ela quer de um novo relacionamento, quais foram as minhas falhas, quais foram os meus erros, quais foram os erros do outro que eu permiti, que eu aceitei, que eu tolerei, que eu desculpei, só que de uma maneira consciente, né? Porque é claro que num relacionamento, duas pessoas, quando se relacionam, elas agem de maneira correta e elas também cometem erros, porque a gente é ser humano, senão ninguém estava aqui, senão a gente estava tudo no plano espiritual. Mas eu precisava fazer esse mergulho profundo para dentro de mim. E aí eu fui atrás de toda a galera que eu aprendi já esse tempo todo, e todas as ferramentas e recursos e livros e audiobooks e tudo que pudesse me ajudar a eu sair daquilo mais rápido. Porque isso faz parte do processo de consciência, sabe? Você entender que você é um ser humano, que você tem dores, que você tem desafios, que você precisa superar e tentar sair daquilo o mais rápido possível. Talvez se tivesse sido outras situações, eu tivesse conseguido sair desse processo mais rápido. Mas, como eu estava trabalhando questões emocionais, então levei esse tempo todo. Acho que até foi rápido. Se fosse antigamente, eu acho que eu ia demorar muito mais. Ou talvez estaria casada até hoje, na inércia do movimento, por medo, né? Porque não deixa de ser uma ação você querer se divorciar de alguém, né? Então aí nessas observações, eu fui ver as minhas feridas da minha criança interior, eu fui ver as minhas feridas da alma, eu fui ver onde foi que eu fui permissiva demais nesse relacionamento, onde eu poderia ter tido outras atitudes em outros momentos. E aí fui trabalhando isso tudo. E aí, como eu estava falando para vocês, minha luz, Sagitário se perde, que é uma coisa. Aí eu fui atrás de toda a galera que me ajudou no meu despertar espiritual, me ajudou na minha transição espiritual. Recebi muita ajuda da espiritualidade e hoje eu já sentia muito a espiritualidade perto de mim, sempre nas mensagens de tarô, sempre nos conselhos, sempre nas intuições. E agora eu sinto muito mais. Fui ouvir mantras, fui ouvir reprogramação mental, cada consciência que vinha, e eu percebia muito a espiritualidade trabalhando, sabe? Tinha momentos que eu tava bem confusa, e aí aparecia um vídeo, e aí na hora que eu ia dormir, me aparecia algum vídeo de mantra, algum vídeo e muita inspiração de, nossa, trabalha esse chakra, trabalha esse outro chakra. Então, eu gosto muito de ouvir mantras enquanto eu estou dormindo, porque eu acho que o nosso inconsciente, ele absorve sem tanta resistência, sem estar
em guerra, em discussão se aquilo é real, se não é, se aquilo é verdade ou não. E aí eu gosto muito de fazer esse trabalho. Tava buscando muito, ainda estou buscando muito enriquecer esse meu conhecimento e cada vez crescer mais. Agora eu estou estudando, estou fazendo o curso de astrologia, que desde o ano passado eu tinha comprado o curso e ainda não tinha acessado a plataforma. Agora eu estou estudando porque é um universo que eu sempre gostei, sempre me encantei. Fui buscar no meu mapa respostas para muitas coisas que eu não entendia, e agora estudando astrologia muita coisa está fazendo muito sentido. Então assim, o ponto que eu queria falar para vocês era isso. Eu não podia voltar para vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu sou sincera, o quanto eu sou verdadeira, o quanto eu gosto da verdade. Isso é uma coisa que eu sempre briguei dentro do meu relacionamento, é isso. Fale o que for, mas não minta pra mim. Não gosto de mentiras, não gosto, porque a mentira uma hora ou outra ela vem à tona. E aí quando ela vem à tona, ela traz mais duas coisas junto. Primeiro é você descobrir a verdade. Segundo é porque você vai ficar puto com quem mentiu pra você. Com os meus filhos, nunca escondi nada dos meus filhos. Em tudo que estava acontecendo, nunca fui aquela mãe que fica fingindo para os filhos que o casamento tá bem, que o relacionamento tá bem. Não, meus filhos sempre souberam o que acontecia, sempre procurei, sempre a verdade da nossa vida, a nossa realidade. Como vocês podem ver, agora eu estou mostrando um pedacinho da minha casa. Não sou uma pessoa milionária, mas me considero uma pessoa rica, próspera, porque eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho uma casa para morar, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tive, apesar de não estar mais com o meu ex-marido, mas eu tive um relacionamento durante 17 anos com uma pessoa, e esse relacionamento teve muitas coisas boas. E eu acho que é essas coisas também que acaba segurando a gente, às vezes, no relacionamento, que aí a gente fica olhando mais para os lados bons e acaba deixando passar tudo aquilo que está machucando a gente, que a gente não está gostando, que não está mais agradando, que não está mais encaixando. Então então eu sou muito grata a Deus por tudo, 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 desde o meu nascimento até hoje. Então tudo que eu tenho eu sou muito grata. E quero ter mais coisas ainda, é claro, quero conquistar mais coisas, quero poder ajudar pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, quero poder dar uma vida legal para os meus filhos, em termos assim, literalmente financeiros, né? Eu procuro dar para eles aquilo que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é conhecimento, que eu posso dar para eles ensinamentos, né? Materialmente, hoje eu ainda não consigo fazer isso. Mas eu procuro passar valores, porque eu acho que valor é uma coisa que você leva para a sua vida. É algo que quando você tem, não tem quem tire isso de você. Procuro passar para eles a crença, não crenças, mas assim, pensamentos para ele do que realmente a vida pode ser. E a vida vai ser muito de acordo com aquilo que você faz. A vida sempre vai ser uma resposta de acordo com as suas atitudes. Se você é uma pessoa que vive honestamente, que você trabalha, que você ajuda o outro, eu acredito que a vida te traz o retorno disso. Se você acredita que vale a pena vencer a qualquer preço, vale qualquer coisa por dinheiro, a vida também vai te cobrar isso. Então eu procuro passar esses valores para eles, porque eu acho que as nossas atitudes falam muito mais do que o que a gente fala. A gente vê muito por aí as pessoas falando, mas quando você vai ver na prática, não é aquilo que a pessoa faz, não é aquilo que a pessoa pratica. Ela prega uma coisa, mas atrás ela faz outra.
E é isso. Eu agora, depois desse processo todo, vou dizer que terminou? Claro que não. A gente nunca termina de se conhecer, a gente nunca termina essa jornada de autoconhecimento. Continuo fazendo trabalhos para me desenvolver, para aumentar meus conhecimentos, não só conhecimentos como é que eu posso falar? Conhecimentos práticos da vida, mas conhecimentos de mim, né? Quanto mais eu já diria o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais a gente caminha nessa busca de se conhecer, de saber quem nós somos, mais você alcança a plenitude. Porque às vezes você pode pensar, eu sei quem eu sou. Só que o quem eu sou hoje, com certeza vai ser diferente do quem eu sou daqui a 5 anos. Porque a gente vai mudando, a gente vai se enriquecendo de conhecimentos, a gente vai se aprimorando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai mudando de acordo com o ambiente, e tudo isso vai transformando a gente. Então, assim, é sempre um processo de transformação. Eu acredito muito, e agora me veio até a música de Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida várias e várias e várias metamorfoses. Porque quando eu era criança eu tinha um pensamento, na adolescência eu tinha outro, quando eu era uma jovem adulta eu tinha outro pensamento, quando eu era mãe, logo assim, né, que eu fui mãe, meus pensamentos mudaram. Agora que eu já tenho uma certa maturidade, já passei aí da casa dos 40, com muito orgulho, graças a Deus, espero continuar ainda nesse processo aqui da encarnação. Hoje eu tenho outros pensamentos, mas assim, nada do que eu sou hoje invalida quem eu fui. Eu venho só agregando, assim como todos nós. A gente vai só agregando. Você não deixa de ser, você não se torna uma pessoa totalmente diferente. A não ser que você leve uma queda, a não ser que você bata com a cabeça em algum lugar, você não vai se tornar outra pessoa. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Agora, de uma maneira mais transformada. Por exemplo, quando eu era uma jovem adulta, eu tinha uma personalidade muito mais áspera, muito mais ácida. Eu me irritava com qualquer coisa com mais facilidade. Hoje em dia eu já consigo ser mais leve. E isso é uma dor minha de Áries, né? O ariano ele tem esse perfil inato. Mas, ao mesmo tempo, e por isso o estudo da astrologia também está me ajudando muito. E nesse aspecto, ser mais áspera, ser mais rude, ser mais irritável, me ajudou naquele período que eu vivia naquela época na minha vida. Talvez se eu tivesse sido uma pessoa mais doce, eu tinha me ferrado muito mais. Porque hoje, quando eu olho as pessoas que conviviam comigo naquela época, se eu tivesse sido bobinha, docezinha, uma canceriana, vamos lá, jogar lá para um câncer, sabe aquela coisa meiga, que todo mundo é lindo, todo mundo é fofo, eu tinha me ferrado 1 milhão de vezes mais. Então eu precisava daquela personalidade. Com a maternidade eu vi a transformação da Ariana, que era impulsiva, aprender a ter paciência. São 9 meses de espera para botar um ser no mundo. Não adianta, não tinha como acelerar esse tempo. E aí foi quando eu comecei a desenvolver a paciência do tempo, das coisas de terra. Isso é outro aspecto que eu estou trabalhando muito. Meu mapa falta muita terra. E aí talvez por isso sempre eu tive muito esse impulso de começar as coisas e aí de repente aquilo me desmotiva, eu não quero mais, e aí eu não dou continuidade. Por quê? Porque Ariano é movido por fogo, por prazer,
por paixão. Se aquilo não está mais trazendo paixão, não está mais trazendo desejo, não está mais trazendo ânimo, não vai alimentar o fogo ariano. Ele vai desistir. Ariano, sagitariano, leoninos. Por quê? Porque a gente é de fogo. E aí, quando você começar a olhar esses aspectos no seu mapa, você consegue entender muita coisa. E aí eu tenho uma lua em Sagitário, que é outro elemento de fogo. Então, assim, minhas emoções, elas vão ao auge. Elas vão ao auge. Qualquer coisinha, eu vou rapidinho da euforia à depressão. Tenho trabalhado isso ao longo da minha jornada, ao longo do trabalho do autoconhecimento, com certeza. Para quê? Para que as emoções não interfiram tanto na minha vida. Mas isso é um processo longo. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente já tem características que já vem inata em nós. Por exemplo, a natureza do gato. Pronto, vou fazer uma comparação que vai ficar fácil para vocês entenderem. Isso da questão assim, porque o povo fala que o ariano é assim, porque o canceriano é assim, porque o virginiano é assim. Porque a gente nasce com essas características. Vai dependendo do meio, dependendo das situações na vida que você passa, que você enfrenta, se você vai ativá-las ou não. Ou se elas vão ficar... se você vai despertar elas ou se elas vão ficar inativas. Por exemplo, um gato, a natureza do gato é ser caçador. A natureza do gato é ser independente. Aí você encontra um gatinho lindo, fofo, coisa mais linda do mundo, você leva para sua casa o gatinho. Você vai fazer o quê? Você começa a dar carinho pro gato, você começa a dar água pro gato, você começa a dar comida pro gato, ração, né? Aí você compra aqueles petiscozinhos de carne no sachêzinho. Aí você faz uma caminha pro gato. Depois seu gato tá gordo e preguiçoso, você não sabe por quê. A natureza dele é caçar. Se o gato tá sempre alimentado, ele vai caçar pra quê? Não faz sentido, ele não tá com fome. Ele vai ver a lagartixa e ele vai brincar com ela. Porque ele já tá alimentado. Ele vai ver a barata e ele vai brincar com ela. Porque ele não está com fome, ele não precisa matar a barata para se alimentar. Ele está alimentado, ele está sendo alimentado o tempo todo. Então as características dele, que faz parte da espécie dele, está adormecida. Por quê? Porque o meio e o ambiente onde ele está sendo criado não despertou isso nele. Então assim, eu sou uma ariana que eu olho faces da minha vida, onde eu reconheço características arianas. Na minha adolescência, na minha adolescência não, mas adolescência e jovem adulta, eu era mais a ariana impulsiva, briguenta, impaciente, tudo eu queria para ontem. Por quê? Porque o meio onde eu vivia, as pessoas que eu convivia, me forçavam a isso. Não estou dizendo que eram as pessoas, mas o meio me forçava a ser essa pessoa. Eu fui uma pessoa que eu sofri bullying a minha vida inteira de infância. Eu estudava num colégio que eu odiava o colégio porque eu sofria bullying. E aí a minha maior libertação foi quando meu pai me tirou daquele colégio. Porque eu pensei, agora eu vou parar de sofrer bullying. E realmente eu fui para um colégio menor, onde as pessoas não me conheciam, não conheciam esse bullying que eu sofria na autoescola. E nessa escola não fazia sentido para as pessoas fazerem bullying comigo, porque eu era baixinha. Geralmente era porque eu era baixinha. Aí todos aqueles apelidos, todas aquelas coisas que o povo fala com quem é baixinho, eu via tudo aquilo. E isso me machucava. Mas naquela época, que nem se chamava de bullying, aquilo era normal. E aí, nisso, eu fui ativando o meu Áries. Fui aprendendo a ser agressiva, fui aprendendo a ser ríspida, fui aprendendo a ser mais rude para me defender. Quando eu mudei de colégio, eu já não precisava mais. Aí eu ativei o meu Gêmeos, meu ascendente em Gêmeos. Foi quando eu comecei a trabalhar a minha comunicação. Percebam, eu nasci ariana com ascendente em Gêmeos. Mas o meu Gêmeos no colégio, que eu sofria bullying, ele não era trabalhado, ele estava inativo. Por quê?
Porque lá ninguém me ouvia. Lá ninguém me ouvia. E ainda pior, o pouco que eu falava geralmente era para me defender ou era para atacar alguém para me defender. Então assim, eram gêmeos muito, muito mal direcionados. Mas eu precisava. Quando eu fui para outro colégio, então o meu Áries, aquelas características, vamos dizer, do lado sombra de Áries, eles já ficaram um pouco mais adormecidos. E aí eu pude desenvolver o meu lado geminiano, que foi o meu lado da comunicação. Eu lembro até hoje que uma vez meu pai foi na escola e aí ele falou, eu quero falar com Luciana. E aí falaram, qual Luciana? Aquela faladeira, não sei o que? Meu pai, não, minha filha não fala. Porque eu era muda, calada. Meus gêmeos era totalmente inexpressível na minha vida. Inexpressivo. Mas na escola, depois da troca que eu passei, meus gêmeos aflorou. Eu era super comunicativa. De conversar com o colégio inteiro. Inteiro mesmo, porque o colégio era bem pequeno. Tinha, acho que só 6 ou 7 turmas, alguma coisa assim. Era um colégio bem pequeno. E então todo mundo se conhecia, todo mundo se conversava. Foi quando eu descobri o meu potencial de comunicação. Foi quando eu descobri que eu poderia falar sem ser agredida, sem ser ofendida, onde eu poderia expor minhas ideias e alguém ia ouvir. Não significava que a pessoa ia concordar, mas eu ia ser ouvida. E aí, quando eu chego na minha idade já da faculdade, né? Aí eu fui morar em outra cidade. Eu fui morar numa capital, que foi em Recife, onde lá já é intitulado como lugar violento, onde você precisa estar mais atento, onde você tem que tomar algumas precauções, onde as pessoas não são tão suas amigas. Então, meu Áries voltou, mas não de uma maneira tão, vamos dizer assim, agressiva, mas em alguns momentos eu ainda era. Em alguns momentos isso vinha à tona. Principalmente com namorados. Namorados que hoje começam a namorar, amanhã some, não sei o quê. Gente, eu fechava mesmo com a cara do povo e não tava nem aí. E aí foi passando o tempo, aí veio o casamento. Aí no casamento você precisa o quê? Começar a trabalhar já seu lado da comunicação, que ela não pode ser muito áspera, senão vira o inferno. E aí eu comecei a trabalhar isso. Veio a maternidade, onde eu comecei a trabalhar a paciência. E aí junto com a maternidade eu comecei a estudar espiritualidade. E aí eu fui vendo que, epa, isso aqui eu preciso controlar, isso aqui é um lado sombra meu, isso aqui é um lado luz. Então vamos trabalhar esse lado luz para que ele cresça e vamos trabalhar esse lado sombra para que ele se manifeste quando for necessário. O lado sombra que você tem não significa que é um lado ruim, é um lado que tem uma polaridade diferente. Se você for só bonzinho na sua vida, você vai tomar muito na cabeça. Se você for uma pessoa só agressiva, você também vai tomar. Só que você vai tomar por motivos diferentes. Porque as pessoas vão responder à mesma altura. Se você for só bonzinho, você vai ser passado da perna. Porque a gente precisa ter um pouco de malícia. E malícia, tomem a palavra malícia do ponto de vista positivo. É tipo assim, é eu perceber uma situação de perigo. A malícia, entre aspas, ela serve para dar o filtro. Que é ter malícia? Por exemplo, a gente sabe que se você botar a mão no fogo, você vai se queimar. Se você não tiver essa malícia de que botar a mão no fogo, você vai se queimar, você vai se queimar. Que aí você vai acabar pagando para ver. Então, se falam para você, ó, cuidado, não confie em qualquer pessoa que você conhecer. E aí você não dá ouvidos a isso, você vai, provavelmente uma hora ou outra, você vai tomar um golpe. Você vai tomar uma rasteira de alguém. Por quê? Porque você não percebeu. Porque a gente também, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a ler os sinais das pessoas quando elas estão sendo sinceras, de quando as pessoas estão com receio de se aproximar da gente. A gente vai aprendendo.
E tudo isso serve de aprendizado. Então, porque hoje eu olho e vejo o quanto eu mudei, o quanto eu evoluí, o quanto eu amadureci. Mas eu estou pronta? Ainda não, nunca vou estar. Porque eu acho que nem depois que a gente desencarna a gente está pronto. Pelo contrário, a gente entra num modo ali de novo aprendizado. Que agora você vai aprender a viver como espírito. Agora você vai desenvolver funções como espírito. Para que você possa retornar e continuar esse aprendizado. Só que agora de outro ponto. É igual mudar de país. Tudo que você aprendeu aqui no Brasil foi perdido? Não. Mas se aí você muda para a França, por exemplo. Nem tudo que você aprendeu no Brasil você vai poder usar na França. Você vai ter que reaprender a viver na sociedade francesa, com as leis francesas, com o povo francês, com a cultura francesa. Então a cada encarnação a gente vai se trabalhando isso. Na próxima encarnação, provavelmente tudo que eu aprendi de espiritualidade já vai me dar um pouco de bagagem para a próxima vida. Talvez na próxima eu não precise estudar tudo que eu estudei agora. Mas uma nova jornada. Então, cheguei na palavra que eu queria. Então, assim, agora eu vou voltar para o nosso canal, iniciando uma nova jornada. Talvez tenha vídeos diferentes, talvez eu volte nos mesmos formatos, fazendo vídeos de signos, mas assim, já tenho planos para fazer vídeos mais intuitivos. Como eu falei para vocês, a espiritualidade está muito mais ativa agora na comunicação comigo. Eu estou 1000 vezes mais percebendo sinais a todo instante, a todo momento. Já falei para vocês em outros vídeos, eu não sou de ver espíritos, eu não tenho mediunidade, como é que fala? Esqueci a palavra. Dividência. Não tenho mediunidade de audiência, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu sou, diríamos assim, uma médium sensitiva. Eu sinto muito, eu percebo, eu sinto cheiros, eu sinto energias como eu sinto de repente um calor nessa região das costas, eu sinto um calor na região do chakra coronário, eu sinto o pé esquentando, gelando. Então assim, as coisas que eu preciso ver, que eu preciso falar, elas vêm na mente, sabe? Como se alguém tivesse falado dentro do meu ouvido. Na minha mente, sabe? Vem aquela ideia, puf. É meio complicado de explicar essas coisas. Mas assim, eu tô percebendo, eu tô sentindo essa espiritualidade bem mais ativa. Então assim, com certeza vocês também vão perceber isso nas leituras. Tenho estudado mais. Claro que esse tempo que eu fiquei parada também, eu continuei fazendo os atendimentos. Então eu tô sempre estudando tarô, sempre estudando os baralhos. Baralho cigano, baralho de Padilha, baralho de Dona Maria Mulambo. Então assim, não foi um tempo que eu fiquei parada sem fazer nada. Foi um tempo parada onde eu estava me desenvolvendo para que cada vez mais eu consiga ser esse canal de comunicação, esse canal de resposta, esse canal onde vocês podem ser respondidos nas dúvidas que vocês querem. Onde eu seja esse canal de acolhimento. Todo mundo que chega no meu canal é sempre acolhido. Eu quero que vocês se sintam sempre muito à vontade para tirarem as dúvidas de vocês, para poder deixarem os questionamentos de vocês, para fazerem as perguntas que vocês quiserem. E eu acho que é isso, gente. Já falei que ia ser rápido e falei pra caramba, né? Meus gêmeos junto com um Sagitário, e aí é complicado de segurar e ser mais sucinta. Mas eu quero de verdade agradecer a todos vocês. E vou voltar a gravar os vídeos do nosso canal, começando com o Ano Novo Astrológico, né? Começa hoje, dia 21 de março. Então,
um feliz ano novo astrológico para você, para todos nós, que essa energia de ano novo só traga notícias boas, que seja muito benéfica para todos nós, que possa trazer realizações dos nossos desejos, que possa trazer crescimento para a nossa vida e principalmente conhecimento e sucesso, né? Que é o que a gente quer. É sempre ter sucesso em tudo aquilo que a gente faz. E sucesso não é só fama, sucesso é tipo cumprir minha missão. Nossa, a minha missão aqui é passar a mensagem para vocês com clareza, com objetividade. Então, toda vez que eu faço um vídeo, se pelo menos chegar uma pessoa que fala, nossa, obrigada, porque a mensagem teve tudo a ver com o que eu estava passando, porque respondeu uma dúvida minha, então eu cumpri. Eu obtive o sucesso, que é sempre trazer uma motivação para vocês, uma resposta para vocês e um abraço acolhedor da espiritualidade em cada leitura. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus e até logo, que em breve tem vídeo no canal. Beijão, gratidão.